Agora nessa aula nós vamos conversar sobre um assunto que tira o sono de muitos candidatos: matemática. Na aula passada a gente conversou sobre o português ser uma matéria que toma muito nosso tempo durante a prova, mas matemática é pior ainda. Por isso é muito importante que você vá para a sua prova sabendo resolver questões que envolvem cálculos de uma forma organizada e que você ganhe tempo, para que você não entre num estado de desespero. Eu não sei se você sabe, mas a minha formação é na área de exatas, eu sou engenheira. E aí você pode até pensar: ah, André, então você nunca teve dificuldade com matemática em provas de concurso. Acredite, eu tive dificuldade sim, e isso não foi só comigo não. Isso é muito comum de acontecer com pessoas que são até mesmo da área de exatas. No meu primeiro concurso eu tive 4 obstáculos que me atrapalharam muito naquela prova, que foram a velocidade de resolução, saber fazer os cálculos à mão, a interpretação das questões e, pasmem, o espaço na prova. E a gente vai conversar sobre cada um desses detalhes. Quando eu fazia provas de matemática na faculdade, as provas eram específicas de matemática, ou seja, não tinha que dividir o meu tempo ou o meu raciocínio entre resolver questões de outras matérias. E aí vem a primeira diferença em fazer provas de concurso. Você tem que aprender a dividir o seu tempo total de prova para cada matéria. Em matemática, questões que envolvem cálculos, elas tendem a prender você ali, ficar muito tempo, como se fosse um imã. Você fica muito tempo preso tentando resolver aquela questão. E quando você começa a resolver uma questão que tem cálculo, é como se você praticamente esquecesse que tem o resto da prova, você fica muito envolvido. Então você tem que treinar essa sua capacidade de raciocínio rápido, ou seja, quando você vai chegar numa questão que envolve cálculo, matemática, você já tem que ter um passo a passo de como você vai resolver ela. Você vai direto começar a marcar ali as palavras que precisam, porque você precisa tirar os dados. Você já vai começar a colocar os dados em algum espaço ali da sua prova e você já vai começar a montar a questão. Conseguiu resolvê-la na hora? Beleza, encontra o gabarito, vai para a próxima. Não conseguiu? É aquela história do pula, não fica muito tempo ali, porque questões de matemática, muito mais do que de português, elas vão tender a prender você a querer ficar muito tempo ali resolvendo ela na hora. Você tem que aprender a pular também esse tipo de questão. Nas provas de matemática da faculdade, eu utilizava calculadora, ou seja, a gente estava acostumado a utilizar a calculadora para fazer qualquer cálculo simples. Claro, eu tinha muitos cálculos complexos ali, que fazia muita coisa à mão, mas aqueles cálculos mais simples, multiplicar, dividir, somar, fazia tudo na calculadora para ganhar tempo. Só que na prova de concurso você sabe que a gente não pode utilizar a calculadora. Eu sabia disso no meu primeiro concurso, claro, mas eu não treinei o suficiente para ganhar velocidade e não me desesperar na prova. Porque assim, dependendo da sua banca, ela vai adorar que você faça milhares de continhas. Então, a partir de agora, nos simulados e fazendo questões no momento que você está estudando ali, não use calculadora para nada. Se você daqui a pouco está fazendo uma sessão de estudos e você vai estudar matemática ali, você quer utilizar a calculadora para acelerar, eu estou tentando aprender os detalhes da matéria para acelerar aqui o processo de fazer as questões, para fazer mais questões, eu vou utilizar a calculadora para os cálculos mais simples e ganhar mais tempo. Não faça isso. Você tem que treinar todo o tempo. A partir de agora, você vai resolver questões de matemática, você não usa a calculadora. Você precisa treinar essa velocidade e essa habilidade de fazer continhas à mão. E eu sugiro você ir além, você reservar um período de estudos somente para ficar fazendo contas à mão, ali, multiplicar, dividir, somar. E mais um detalhe, aprender macetes de matemática. Você pode entrar ali no YouTube ou alguns sites também tem disponível para você, alguns blogs vão ter ali artigos ensinando você macetes de matemática que vão acelerar formas de você resolver essas questões simples. Por exemplo, como resolver questões divididas por 10, multiplicados por 1000, como resolver, fazer multiplicações com 5. Esses detalhes, esses detalhezinhos você precisa levar para a sua prova, isso vai fazer você ganhar muito tempo. Então, reserve uma sessão de estudos ali durante a sua semana só para fazer continhas, para você ganhar essa habilidade de fazer contas e como você encurtar esse caminho de resolução das contas também. Aprender macetes de matemática vai ajudar muito você a ganhar tempo lá na sua prova. Outro detalhe é você saber interpretar o que a banca está pedindo, mas na linguagem dela. Como assim? Assim como o português, as bancas têm a sua tatuagem lá em cada questão, a forma como elas cobram, em matemática isso também acontece. Mas aí você pode pensar assim, não, mas a matemática não é uma só, os termos não são únicos? Não duvide da capacidade do avaliador da sua banca de ser criativo. Isso é muito comum de acontecer nas provas. Você pode ver um termo que está ali naquela questão
e ele pode ser dúbio. Você pode interpretar de uma forma e o avaliador está pensando de outra forma. E você percebendo isso na sua prova, daqui a pouco você vai querer resolver de duas maneiras para tentar resolver mesmo aquela questão, só que pode ter o problema de ter as duas respostas. E aí fica complicado. Uma que você vai perder mais tempo e você vai ficar ali pensando, o que o avaliador está me perguntando mesmo? Então, é muito comum quando a gente está estudando, a gente vai aprender ali com o professor que está ensinando, a gente vai ver nos livros e a gente vai enxergar uma linguagem que está perguntando aquela matéria. Mas, como eu falei, o avaliador pode ter o entendimento dele de perguntar sobre aquele assunto. Então, faça muitas questões da sua banca, veja como o avaliador descreve cada detalhe. Daqui a pouco, uma fórmula, ele vai descrever na sua prova de um jeito, e aquilo pode te dar uma certa dúvida. Se você fizer muitas questões da sua banca, você já sabe que aquela matéria que é cobrada geralmente nos livros ou no seu cursinho, é cobrado de um determinado jeito, é explicado de um determinado jeito, para a sua banca, para o avaliador da sua banca, aquilo representa, ele chama de outra coisa. Por exemplo, montante, ele pode chamar, no avaliador pode dizer que montante é uma coisa, e quando você está aprendendo lá na forma, montante é outra coisa. Já aconteceu comigo, isso não é incomum não. Então faça muitas questões da sua banca para você aprender a linguagem ali do avaliador. E um outro detalhe muito sutil que me atrapalhou na prova foi o espaço que eu tinha para desenvolver aquela questão. Quando eu fazia as provas na faculdade, as minhas provas eram específicas de matemática e eu tinha um espaço bem confortável para poder resolver aquelas questões. Às vezes eram uns cálculos bem complexos, eu tinha até 2 folhas disponíveis para poder desenvolver ali a questão. Então eu estava muito mal acostumada com todo aquele espaço e quando eu fui para a prova de concurso, eu tinha lá um espacinho para poder resolver aquela questão. Claro, as provas, né, algumas bancas colocam os rascunhos lá no final da prova. Assim, não é muito legal você ficar indo e voltando, ficar fazendo esse movimento de folha para lá e para cá, porque isso pode te deixar meio ansioso. E outra, eu já tinha te explicado lá em português que esse vai e volta acaba nos atrapalhando e eu te ensinei algumas formas ali, estratégias para você não se perder nas informações. Mas em matemática isso fica um pouco mais crítico porque a quantidade de dados que você vai ter que transferir de uma folha para outra é muito maior. Você vai ter que desenvolver toda a questão lá naquela folha, naquele espaço em branco. E é muito melhor quando você consegue desenvolver a questão do ladinho ali de onde estão as informações. Você não precisa ficar levando dados para lá e para cá, porque em uma dessas você pode esquecer algum número, alguma informação, e esse vai e volta também vai acabar atrasando você. Então, você precisa treinar no layout da sua prova. Por isso, tão importante da questão dos simulados, você treinar realmente no formato da sua prova. Porque é muito comum, quando a gente está resolvendo questões ali no nosso local de estudo, a gente fica resolvendo, a gente pega umas folhas de ofício em branco e vai resolvendo. Só que lá na prova, você não vai ter do ladinho da questão aquele espaço. Ou até mesmo quando você está resolvendo no computador, você tem lá o seu PDF no computador, você pega as folhas aqui e começa a resolver. Só que você tem o computador aqui na sua frente, você traz os dados para cá. Lá na prova você vai ter que ficar folhando para lá e para cá e isso pode te atrapalhar. Então, treine resolver as questões no espaço que a banca fornecer para você. Algumas bancas realmente não tem espaço nenhum, a CESP, Sebrasp é uma delas que não tem canto onde você consiga resolver uma questão, você vai precisar ficar folhando para lá e para cá. Mas tem formas de como você fazer isso, uma forma que você se organize melhor e eu vou te explicar isso na prática. Então eu trouxe aqui algumas provas para te mostrar tudo isso que a gente acabou de conversar. Como você pode ver, essa prova aqui, até que ela é uma prova generosa em questão de espaço para você poder resolver as questões. Ela não utiliza aquele formato de colunas, a gente já vai ver algumas provas assim. Então você acaba até tendo um bom espaço para poder resolver as questões. Um detalhe que eu quero passar para você é, se você tem a sua letra grande, comece a treinar a diminuir a sua letra. Eu tive esse problema, a minha letra, tanto a letra quanto os números, eu tenho tendência a fazer eles bem grandinhos. Então eu tive que começar a treinar essa redução da minha letra, para quando chegar aqui na prova eu conseguir utilizar esse espaço aqui embaixo dos dados da questão, para ficar mais fácil eu não precisar ir utilizar aquele rascunho que tem lá no final da prova.
Então, vamos ver alguns detalhes aqui que eu acabei marcando para mostrar para vocês. Quando você está lendo o enunciado da questão, procure já marcar as informações, os números ali que você vai ter que coletar. Aqui eu utilizei também as barras para quebrar uma informação. Por exemplo, eu vou até ler aqui para mostrar para você. Em uma pesquisa realizada com 300 pessoas em Gramado, constatou-se que 100 gostam de chocolate da marca X. Até aqui eu tenho uma informação. E eu vou seguir. 150 gostam do chocolate da marca Y. Aqui eu tenho outra informação. Então eu quebrei essa informação. 40 gostam de ambas as marcas X e Y. Aí vem para a pergunta. Aqui eu acabei não marcando na questão porque ficou meio grande a informação aqui. Mas você pode, por exemplo, se você tiver um espaço para você pensar melhor, a gente já tinha conversado sobre isso nas aulas anteriores, você pode colocar a informação principal que a banca está perguntando aqui do ladinho para ajudar você a raciocinar. Por exemplo, eu coloquei aqui o que ela está querendo. X e Y não gostam, ela quer essa informação. Claro, aqui eu já montei a questão, você iria começar a montar ela. Procure sempre fazer isso de uma forma organizada. Vá colocando os dados de uma forma organizada que fique claro para você entender. Por exemplo, aqui eu coloquei que essa informação ela vai ser preenchida aqui. E é onde eu preciso encontrar. Coloquei um pontinho de interrogação. Deixei um espaço para poder fazer as minhas continhas. Esse é o detalhe que a gente tinha conversado. Treine fazer muitas contas para você ter habilidade em fazer essas continhas. E utilizar um espaço que você consiga resolver elas. Daqui a pouco você faz uma conta aqui, você faz uma conta aqui, outra conta aqui. Se você precisar voltar nessa questão, você não conseguir respondê-la agora, vai ter uma bagunça para você poder recuperar os dados e até mesmo para ajudar você a pensar na resolução dessa questão. Quanto mais organizado tiver esses dados, melhor. Aqui a gente tem uma outra questão, que ela também é de raciocínio lógico. E aqui eu fiz aquela quebra de informações também, para me ajudar a resolver. Montei aqui a resolução, ajudei meu cérebro a pensar, fui fazendo as marcações e também fiz marcações aqui nas alternativas para ajudar a tirar aquilo que não tem como ser a resposta, os erros gritantes ali, como a gente já conversou. Isso tudo vai ajudar você a resolver com mais clareza a sua prova. Mesma coisa aqui na questão 26. Às vezes você precisa lembrar uma fórmula ou você precisa lembrar a teoria daquela matéria. Coloque no cantinho da prova. Então eu coloquei aqui do lado a proposição se então e a negação dela, porque é o que a questão está me perguntando. Então eu olho para cá e olho para as alternativas. Essa informação, estando aqui, ela vai me ajudar a pensar melhor, eu não vou ficar com ela apenas na minha cabeça. E eu olho para cá e olho para as alternativas e vou eliminando até encontrar a resposta. Isso vai ajudar muito você a ter mais clareza no momento de responder a questão e também vai ajudar você a responder mais rápido. Aqui eu trouxe um outro layout de prova e como você pode ver aqui a banca também foi generosa. Apesar dela ter utilizado esse modelo de colunas, ela acabou deixando o espaço de rascunho do lado das questões, o que facilita muito porque você vai poder utilizar aqui. Mas mesmo você tendo esse espaço todo para você poder resolver essas questões, você precisa ser organizado, de novo, para ajudar você a pensar. E também, se caso você precisar voltar depois, não conseguiu responder agora essa questão, você já tem tudo ali armado, a questão já está organizada, você consegue recapitular todas as informações e seguir respondendo aquela questão. Então, aqui eu deixei um exemplo para você da questão 31. Uma parte da questão, o centro da questão, eu consegui resolver aqui embaixo, das informações, e as continhas eu aproveitei o espaço que está aqui do lado, mas eu não simplesmente vim aqui e comecei a fazer contas de qualquer forma, utilizando o espaço todo. Eu coloco o número da questão 31, faço ali as contas que eu preciso de forma organizada e faço uma separação, porque digamos que aqui eu acabei utilizando na 32, acabei utilizando o espaço que estava aqui embaixo. Mas digamos que na 32 eu também precisasse fazer algumas continhas a mais. Eu iria colocar aqui questão 32, iria fazer as contas e separaria o espaço, porque talvez eu precisasse utilizar para as outras questões. Então, mesmo quando você for utilizar esse espaço todo que a banca vai deixar para você resolver ali essa parte de rascunho, faça isso de uma forma organizada. Aqui também mostrando a resolução das outras questões. De novo, você vai lendo as informações aqui e você vai marcando. Por exemplo, aqui,
Sabrina comprou na feira 180 unidades laranja. Então, você marca essa informação aqui. Às vezes, se o enunciado ele é curtinho, você pode fazer uma primeira leitura para você entender o que a questão está perguntando. E depois você faz uma segunda leitura marcando as informações. Daqui a pouco você lendo e marcando, talvez você se disperse um pouco. Isso você tem que ir treinando nos seus simulados. O melhor é você já ir lendo e marcando. Mas, quanto mais você for treinando, você vai chegando nessa habilidade. Mas se você sentir um pouco de dificuldade e o enunciado for menor, você lê primeiro o enunciado para entender o que a questão está perguntando. Depois você vem marcando as informações para depois ir coletando elas aqui embaixo, certo? Aqui também na questão 32 eu consegui resolver toda ela utilizando o espaço aqui embaixo do enunciado da questão. Não precisei utilizar esse espaço, mas digamos que eu não tivesse esse rascunho aqui, eu evitei de ter que ficar folhando a prova. Ficou pequenininho, mas está bem legível. Eu armei a questão aqui e fiz os cálculos aqui e consegui resolver a questão. Então, isso é você ir treinando, utilizar esse espaço, utilizar de uma forma que você consiga pensar e você consiga fazer os cálculos também, certo? Aqui eu não marquei as informações, mas você já sabe. Você vai lendo e marcando as informações, depois você vem aqui e começa a colocar o desenho da questão para ajudar você a pensar melhor. Da mesma forma que a questão 33, eu comecei a pensar aqui, a desenvolver a questão nessa parte e utilizei o espaço aqui embaixo para fazer as continhas de uma forma organizada. Aqui na questão 34, eu simulei uma questão que eu não consegui resolver na hora. Então, eu precisei pular ela. E quando eu voltei, eu já tinha as informações. Agora, como você pode ver, é muito melhor eu voltar para uma questão onde eu já tenho tudo marcado, eu já montei, já deixei os dados aqui que eu preciso, já entendi o que eu preciso encontrar nessa questão, então eu só preciso voltar para ela e pensar mais um pouco para poder terminar de resolver ela. É muito mais fácil eu voltar para uma questão assim do que se não tivesse nada aqui, eu não tivesse marcado nada, ou se tivesse uma bagunça, como é que eu ia voltar para essa questão até eu entender o que é cada conta, o que é cada dado. Então, quanto mais organizado você deixar a sua questão para poder voltar depois, mais rápido você vai resolver ela. Eu vou aproveitar essa prova aqui, esse espaço, para te passar um detalhe bem importante. Digamos que eu tivesse aqui uma questão de estatística e a questão estivesse me perguntando, por exemplo, o desvio padrão. Então, para chegar no desvio padrão, digamos que a banca lá me deu as informações da média, da variância e ela quer que eu diga para ela qual que é o desvio padrão. Você entende que para resolver essa questão, eu vou ter que fazer várias fórmulas, vários cálculos, eu vou ter um passo a passo aqui. Sempre que você precisar fazer um passo a passo, procure enumerar esses passos. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu precisei calcular, vamos colocar aqui, primeiro eu vou calcular a média, você vai lá e calcula a média com os dados que a banca te deu. Segundo passo é eu encontrar a variância. Aí você calculou a variância e o terceiro passo é encontrar o desvio padrão. Por que desse detalhe? Porque assim, algumas bancas mais maldosas, vamos dizer assim, ou seja, a maioria delas, pode ser que aqui você tenha o resultado que, por exemplo, que vai estar na sua variância, que você vai encontrar na variância, e vai ter o resultado que vai ter no desvio padrão. E digamos que você não fez essa organização, você lá calculou a média aqui, calculou a variância aqui, desvio padrão aqui, não sei, daqui a pouco você precisou se distrair ou não conseguiu completar aquela questão, até mesmo você fez tão desorganizado que você se perdeu ali nas contas, ou foi conferir algum cálculo e acabou se perdendo. Daqui a pouco você pode voltar para cá e ver o resultado ali da variância, vamos dizer que vai estar um número aqui, né, X, foi a sua resposta. E você na corrida, ou daqui a pouco já está nos minutos finais de prova, na corrida você olhar, não, tá aqui a resposta, essa aqui você vai lá e marca. A resposta vai estar ali. Mas não era a variância que a banca queria, ela queria o desvio padrão. Então, você fazendo essa simples marcação do passo a passo, quando você tem que fazer vários passos aqui até chegar a um determinado valor, fica muito melhor visivelmente para você não se perder nessas informações. É algo simples, mas vai ajudar você a pensar melhor também e não se perder. Principalmente questões, não sei se o seu concurso, a sua prova vai ter contabilidade. Contabilidade as bancas adoram fazer, colocar questões que você vai ter que passar por vários passos, às vezes calcular informações das demonstrações contábeis, enfim, você vai ter que passar por vários passos. São várias contas que você vai ter que fazer, várias fórmulas.
E se você deixa de qualquer jeito, daqui a pouco você, na corrida aqui, esqueceu o que a banca estava perguntando, mas você viu que a resposta estava ali, já apareceu, você vai lá e marca errado. Ou daqui a pouco você calculou certo até o segundo passo, se perdeu um pouco nas informações, acabou calculando o desvio padrão errado, e ao invés de você voltar nessa questão para ver o que você acabou errando no desvio padrão, porque essa era a resposta final, na corrida ali você acabou vendo, não, mas tem a resposta aqui, tá certo, é essa aqui, e você vai lá e marca. Não, mas é que você acertou até o segundo passo, mas você tem que chegar até o terceiro passo, que é a resposta. Daqui a pouco você acertou até aqui, errou aqui, você precisa refazer essa conta. E na pressa que você acabou vendo esse valor aqui, encontrou ele aqui nas alternativas, foi lá e marcou. É bem comum isso acontecer, então simplesmente colocar o passo a passo aqui, deixar bem organizado, vai ajudar você a não se perder aqui com as alternativas e nessa questão que a banca adora ali, colocar respostas no meio do passo a passo que você vai ter que calcular, certo? E aqui eu trouxe essa prova só para ilustrar para você mesmo isso que a gente conversou, de tentar evitar ficar folheando a prova e se você tiver que fazer isso, fazer de forma organizada. Por exemplo, aqui essa prova, eu tenho um espaço bem pequeno para resolver ela, até aqui embaixo talvez eu poderia utilizar esse espaço, mas aqui ficaria bem complicada. E olha só, essa banca aqui ela deixou lá no final, aqui tem raciocínio lógico, eu vou pular essa página, essa aqui, e aqui no final eu tenho um espacinho que a banca acabou deixando para resolver. Então eu teria que ficar fazendo esse exercício lá na prova. Eu venho aqui, trago as informações, eu viro, vou, avanço aqui e vou aqui. Se você precisar realmente fazer isso, você vem e coloca aqui. Vamos pegar o número da questão. É a questão 8 de raciocínio lógico. Daqui a pouco até a sua prova tem mais questões que envolvam cálculo, aí você pode colocar o nome da matéria também, para se organizar bem. Por exemplo, aqui, digamos que nessa prova eu teria raciocínio lógico e teria também contabilidade, o exemplo que eu dei antes para você. Eu colocaria aqui raciocínio lógico, questão 8, e resolveria a questão. Resolvi a questão, vou passar um traço aqui, que eu sei que aquelas continhas vão ser dessa questão aqui. Em contabilidade, eu vou ter, sei lá, digamos que era a questão 20. Resolvo a questão, faço um traço. Quanto mais organizado você for, mais você vai se ajudar na prova a resolvê-la mais rápido e com mais clareza. Essa aqui é uma outra prova, um outro modelo também, mas também com aquele layout de colunas, como você pode ver. O espaço é pequenininho, você teria que tentar resolver aqui nesse espaço. Algumas seriam possíveis, né? Outras talvez teria que usar aqui. Pode acontecer também de para você não ficar virando a folha, digamos, eu vou usar esse exemplo aqui mesmo. E aqui terminou o raciocínio lógico, essa aqui seria a última questão da prova, questão 20. Aqui do lado começa a ética. Ética você não vai utilizar o espaço, né? Por exemplo, você pode até não utilizar esse espaço aqui do lado das informações para não atrapalhar você. Mas aqui no fim da página, poderia fazer assim, digamos que para resolver aqui a questão 20, ou até mesmo uma questão aqui em cima, você precisaria de um espacinho para fazer algumas continhas. Você poderia fechar esse espaço aqui, colocar, digamos que seja da questão 18, você coloca aqui a 18, e você faria suas continhas aqui, para poder ficar na mesma página, não ter que ficar virando, utilizando o espaço lá do final da prova, certo? Você pode fazer isso também. E por fim, só para mostrar para você um exemplo da banca CESP, aqui eu tenho questões que envolvem matemática, só que, né, onde vou resolver essa questão? Aqui ela até deixou um espaço livre aqui, né? Então você iria fazer aquela organização que eu expliquei para você. Digamos que eu vou resolver aqui a questão 81, então eu vou vir aqui, vou ter que ficar fazendo esse movimento para poder trazer os dados, faça isso com muito cuidado para você não perder nenhum dado aqui. Eu colocar ali questão 81, você ia resolver ela, eu ia separar o espaço, digamos que eu utilizei esse espaço aqui para resolver. A 82 também era, então 82. E você vai resolver aqui, terminou 82, e assim você ia de forma organizada, apesar de você ter que ficar folheando a prova, você iria facilitar a sua vida aqui nesse espaço para ficar mais organizado. E aqui termina a fase Kyusasuri. Agora você vai fazer mais 3 simulados, aplicando tudo que você aprendeu nessa fase e na fase Haramaki. Eu desejo um ótimo treino para você e a gente se vê na próxima aula.